Olá, nesta aula nós vamos tratar do suporte em hardware para a memória virtual. A memória virtual figura como último nível de memória na nossa hierarquia de memória. A memória virtual considera o uso de dispositivos como discos rígidos, SSD, para incrementar a quantidade total de memória disponível no sistema computacional. Embora essa memória tenha muito mais capacidade que a memória RAM, essa memória é muito mais lenta que o acesso à memória principal. Qual é a ideia de memória virtual? É tratar essa memória em grande capacidade para estender a capacidade de memória de um computador. Por exemplo, se nós temos um computador com 8 GB de memória RAM, nós poderíamos usar 32 GB em memória virtual para estender a capacidade total do sistema. Com isso, nós somaríamos os 8 GB de memória RAM do computador com os 32, somando ao todo 40 GB de memória principal. Como essa memória, grande parte dela, esses 32 GB do exemplo, estão disponíveis só no disco rígido, a gente trata ela como memória virtual, porque ela não é uma memória que está instalada. E o processador vai ter que ter mecanismos para identificar e saber como que vai ser feito o carregamento desses elementos de memória, que ora podem estar na memória principal e ora podem estar no disco rígido ou no drive SSD. Os livros consideram, inclusive, que a gente pode, usando os conceitos de memória cache, nós sabíamos que memória cache ela trabalha como uma interface entre o processador e a memória principal. Da mesma forma, a gente pode tratar que a memória RAM é uma memória cache para essa memória secundária. Isso fica mais tranquilo da gente entender como que os mecanismos funcionam. A gente vai usar os conceitos similares àqueles que nós utilizamos em memória cache para a memória virtual. Quais são as diferenças? Quando nós estudamos memória cache, nós trabalhamos com o conceito de bloco, que é a unidade de informação que é trazida da memória RAM para a memória cache e vice-versa. Quando a gente trabalha com a memória virtual, nós temos páginas. O que são as páginas? São porções de memória que podem estar residentes ou em memória principal ou fisicamente armazenadas lá no disco. O tamanho de bloco que nós tínhamos no tamanho da cache, a relação aqui a gente tem o tamanho de página. Enquanto o tamanho de bloco é em poucos bytes, o tamanho de página é em torno de 4 KB, 8 KB, tamanhos comuns de tamanho de página. O bloco tinha o offset de bloco, nós teremos também o offset aqui de página. Quando o processador consultava a memória cache e não encontrava a informação em memória cache, ocorria uma falha. Da mesma forma, quando o processador necessitar de uma área de memória que não esteja disponível na memória RAM, haverá uma falha de página. A página não está carregada em memória principal. Ela precisa ser trazida lá do último nível, que é o nível de memória virtual. E o tag que identifica o endereço, a gente pode fazer uma analogia, o termo similar seria o número de página virtual. Nós vamos dividir todo o espaço de endereçamento em números virtuais de página, e essas páginas vão ser ora armazenadas em memória quando elas estiverem sendo usadas em memória RAM, ora vão estar residindo apenas no disco de armazenamento. Quais são as vantagens do emprego da memória cache? A primeira vantagem é que a gente vai permitir o compartilhamento seguro e eficiente da memória entre vários programas. Mais de um programa pode estar em execução em nosso sistema,
e cada programa terá seu espaço de endereçamento isolado. Virtualmente, cada programa ele vai enxergar como se ele tivesse o sistema computacional, o computador inteiro só para ele. Os endereços são mapeados, são relocados pelo sistema operacional. Uma segunda vantagem é permitir que programas que sejam maiores que a memória física instalada, a memória RAM principal instalada, permite que esses programas sejam executados. E por fim, simplifica o carregamento de um programa em memória através de um esquema de relocação do código. Todos os programas vão ser compilados com endereços virtuais que podem ser mapeados em qualquer posição de memória. Facilita então a compilação pelo fato que sempre os programas terão seu segmento de código e segmento de dados começando no mesmo endereço. O sistema operacional, quando carrega esse programa em memória, ele vai fazer a relação do endereço virtual para o endereço físico, em qual região da memória está esse programa, permitindo assim, então, conforme o primeiro item, compartilhar a memória entre vários programas. Assim como memória cache, a memória virtual funciona explorando o princípio de localidade. Um programa tende a utilizar uma porção pequena de seu espaço de endereçamento durante um período de tempo. Se eu dividir todo o meu programa em páginas, possivelmente se um acesso foi em uma determinada página, o próximo acesso será dentro dessa mesma faixa de página virtual. Então eu aproveito os mesmos conceitos relacionados de memória cache em relação ao tamanho de bloco. Cada programa é compilado com seu próprio espaço de endereçamento, e esse espaço então é chamado de endereçamento virtual. Durante a execução do programa, o tempo todo vai ser necessário que esse endereço virtual, um load word, um story word realizado pelo programa, por exemplo, aquele endereço virtual que está lá no ponteiro, que está no registrador de base, ele deve ser traduzido para um endereço real, um endereço físico, um endereço existente na memória principal. Esse é o processo chamado de tradução. Como que funciona a tradução? Nessa figura nós temos um exemplo de dois programas sendo executados na memória principal. Sistemas que trabalham com memória virtual geralmente trabalham com a paginação, dividem a memória principal, ou seja, todo o espaço de endereçamento, em páginas de tamanho fixo. Por exemplo, 4 KB. No nosso exemplo, nós temos dois programas, o programa 1 e o programa 2. Percebam que essas setas indicam aquelas partes do programa 1 que estão residentes em memória principal. Percebam que a quarta página do programa 1 está residente nessa página da memória principal. A quinta página está em uma outra área da memória principal. O programa 2, da mesma forma, ele contém páginas que estão em memória principal. E algumas páginas estão armazenadas no disco HD ou no drive SSD, que é o último nível lá da memória, da hierarquia de memória. O que ocorre? Imagine que esse nosso programa esteja realizando operações de acesso, load word ou story word em uma região de memória. Supondo que esse programa está acessando essas posições dentro da página, o programa segue sendo executado com o suporte do sistema operacional, fazendo a tradução direta, porque essa área de memória está disponível para ele lá na memória principal. Quando ocorre uma situação que o programa 1 acessa uma área de memória que não está disponível, como é o caso aqui dessa segunda página, dessa segunda porção de endereços que está disponível lá no disco, ocorre a chamada falha de página. O sistema operacional tem que interromper a execução do programa e carregar essa página do disco para uma área da memória principal. Então percebam que os endereços virtuais eles são traduzidos para qualquer área de memória. Pode ocorrer, inclusive, de
parte de um programa, ora tenha sido carregado para uma área de memória, mais à frente na execução, pelo fato da paginação estar ocorrendo, as páginas sendo movidas do disco para a memória e vice-versa, essa área do programa seja mapeada para outra área da memória principal. Então, o espaço de endereçamento do programa é dividido em páginas, todas de tamanho fixo, ou segmentos tamanhos variáveis. A segmentação também é uma forma de implementação de memória virtual, que foi bastante usado no passado. Atualmente, os sistemas atuais preferem o uso de paginação. O endereço inicial de cada página, que está localizada ou na memória principal ou na memória secundária, está registrado na tabela de páginas. Para o sistema operacional saber que essa página aqui do nosso programa 1 está disponível nessa área de memória da memória principal, existe uma tabela que faz uma relação entre o número da página virtual com o endereço físico, que é chamado de frame. Para que o sistema tenha um bom desempenho, a paginação tem que ser reduzida. Se eu tenho muitos programas em execução e uma memória principal pequena, vai ocorrer muito a atividade de paginação. Muitas trocas de página entre memória principal e disco. E isso afeta muito o desempenho do sistema como um todo. Como é feito esse mapeamento do número de página virtual para a página física, para o frame em memória? Como é feito então esse caminho? O programa faz um load word para um determinado endereço e como que o sistema computacional vai saber que esse endereço está aqui na memória principal? Está lá no final da memória principal, aqui no nosso desenho. Quem faz essa tradução desse endereço virtual para endereço físico? Então, um bloco de memória virtual é chamado de página. Uma falha é chamada de falha de página. O processador produz um endereço virtual traduzido por uma combinação de hardware e software para o endereço físico. Processo de mapeamento de endereço ou tradução de endereço. Como funciona? O endereço virtual, o que é esse endereço virtual? A gente pode considerar nos nossos exemplos, para ficar mais simples, apenas imaginar acessos do nosso programa para o segmento de dados. Mas isso acontece também quando o programa vai avançando a sua execução no segmento de código. Mas vamos trabalhar apenas, a princípio, imaginando os nossos exemplos, acesso em variáveis em memória. Vamos pegar aqui, por exemplo, o endereço virtual MIPS. O endereço virtual MIPS ele tem 32 bits de tamanho. O que ocorre? O mecanismo de tradução vai fazer o seguinte: haverá uma tradução dessa parte alta do endereço. Essa parte alta do endereço vai ser traduzida para um número de página física. Então, embora o meu programa faça um load word e eu estou imaginando que eu estou usando aquele endereço lá do MIPS em hexadecimal 1001.000.0, na prática esse endereço de memória vai ser outro. Quem vai fazer a tradução? O hardware juntamente com o sistema operacional. Vai gerar um endereço de página física. Então essa porção mais alta, que é o número da página virtual, vai ser traduzido. A parte baixa, que tem que ser rigorosamente igual, é o offset de página ou deslocamento de página. Então, os acessos dentro de uma determinada página, o mapeamento é direto, não existe tradução. No nosso exemplo, o tamanho de página tem 12 bits. Eu utilizo 12 bits para o endereço. 2 elevado a 12, eu tenho uma página de 4 kilobytes. O número de páginas físicas permitidas em memória vai ser essa tradução aqui, a quantidade de páginas e a quantidade de páginas reduzidas. Uma coisa que ocorre em relação à memória virtual é que o que faz sentido é a gente ter um endereço virtual sempre maior que o endereço físico. Não faz sentido, por exemplo, o contrário, eu ter um endereço virtual menor que o endereço físico.
Quer dizer, o espaço de endereçamento virtual é maior, é muito maior, inclusive, que é a parte de endereçamento físico. Número de páginas, então, no nosso exemplo, disponíveis na memória. A quantidade de bits que eu tenho aqui, que é menor que 32, eu tenho bit 0 até o 29, eu tenho 18 páginas, 2 elevado a 18 páginas, e cada página tem 2 elevado a 12. Então, no total, eu tenho 1 GB de memória física que pode ser utilizada no meu sistema. Já o espaço de endereçamento virtual tem 4 GB. 2 elevado a 20, porque eu tenho 20 bits para o número de página, e eu tenho 2 elevado a 12, 4 kilobytes para cada página. Então, na prática, eu tenho 2 elevado a 20 páginas de 4 kilobytes de tamanho. Fazendo uma analogia com o sistema computacional, eu posso ter lá um sistema computacional contemporâneo, eu posso ter 4 GB. Atualmente os sistemas são de 64 bits, embora os sistemas atuais utilizam 48 bits apenas para o endereço, então eu tenho faixas de endereço de 2 elevado a 48, e eu vou ter uma tradução para um número de página física. Eu posso ter 4 GB, 8 GB, 16 GB de memória, mas percebam que o número de página virtual que eu tenho num computador como esse aqui que eu estou preparando essa aula é 2 elevado a 48. O endereço virtual é muito maior que a quantidade máxima de memória que eu posso instalar aqui no computador, que me dá esse endereço físico. Percebam então que esse processo de tradução ele vai ser feito a cada acesso. A cada lua do Word que for feita lá no meu programa, a cada store, o sistema vai ter que consultar essa tabela para descobrir o número de página física, e aí então vai ser feita a leitura do valor para o processador, no caso de um lua do Word. Essa tradução é feita por meio de uma tabela. Essa tabela que é mantida pelo sistema operacional, ela faz essa tradução de endereço. Então eu tenho sempre o endereço virtual e onde ele está na memória física. Pode ocorrer dessa página não estar disponível. Então, se ela não estiver disponível, acontece aquele mecanismo que eu comentei, que é a tal da falha de página. Aí o sistema operacional interrompe o programa e vai trazer essa página do disco para ser carregada em memória. A gente sabe lá os conceitos da arquitetura de von Neumann, o programa é armazenado em memória principal e é executado instrução por instrução, a menos que tenha lá os desvios, os branches no nosso programa. Então o programa tem que ser obrigatoriamente passar pela memória virtual para ser executado. O projetista ele tem que levar em conta o alto custo que uma falha tem, ao contrário, quando comparada, por exemplo, a uma falha na memória cache. Se a gente pegar em relação à velocidade de clock do processador, milhões de ciclos são gastos para que eu consiga trazer uma memória, uma página da memória virtual para a memória principal. Tendo em vista essa diferença de desempenho da memória principal e do dispositivo de armazenamento, as decisões são feitas para tentar reduzir esse impacto no desempenho. Qual é a primeira coisa? As páginas devem ser grandes o suficiente para tentar amortizar o tempo de acesso. Não faz sentido, por exemplo, eu ter um tamanho de página igual ao tamanho de bloco que a gente viu na memória cache, de, por exemplo, 64 bytes. Esse tamanho é muito pequeno. Significa que a gente vai gastar muito tempo a cada vez que for buscar cada bloco. Nesse caso, a gente está falando de memória virtual, cada página lá do disco. Então, os projetistas trabalham com 4 KB, 16 KB, mas pode ser 32 KB, 64 KB, são tamanhos de página comuns que as arquiteturas utilizam. Se for um sistema embarcado, pode ocorrer um tamanho de página menor, de, por exemplo, 1 KB, mas percebam que mesmo assim, esse tamanho da página é muito maior que o tamanho de bloco da memória cache.
As organizações que reduzem a taxa de faltas de página são atraentes. A técnica principal é totalmente associativa. Pelo nosso estudo em memória cache, nós vimos que a grande vantagem da associatividade é reduzir a taxa de falhas. E aqui o fator mais importante é reduzir a taxa de falhas. Então, reduzir a taxa de faltas de página. Então, se trabalha com um sistema totalmente associativo. As faltas de páginas são tratadas em nível de software. Como eu comentei, é o sistema operacional que faz esse tratamento, a paginação, pois a sobrecarga será pequena se comparada ao tempo de acesso ao disco. As reduções das taxas de falhas compensam o custo dos algoritmos que rodam pelo sistema operacional. Em relação, fazendo uma comparação com a memória cache, o write-through não funcionará para a memória virtual, visto que as escritas levam muito tempo. Então é preferível sempre utilizar o write-back. Pegando como exemplo um store. Se o nosso programa faz um store em memória principal, não faz sentido nenhum realizar um store no próximo nível, que seria a memória virtual, porque o tempo é muito alto. Então é sempre mais vantajoso utilizar o sistema write-back. Escreve-se só na memória principal e, se houver necessidade, se aquela página for necessário ser substituída em memória, aí então essa página é atualizada no nível de memória virtual, do último nível no disco. Aqui a gente tem um diagrama, uma visão geral de um sistema de memória virtual para o sistema MIPS. Então aqui nós temos, eu já falo sobre esse registrador de tabela de páginas, mas o endereço virtual MIPS composto lá de 32 bits. Essa parte de deslocamento de página, a tradução, conforme eu falei para vocês, é direta. Então, se todos os bits forem zerados aqui, significa que eu estou pegando o primeiro endereço dentro de uma determinada página. Esse valor não há uma necessidade de tradução. Ele vai ser transposto lá para a memória, para o endereço físico. O número de página virtual, o que o sistema operacional vai fazer em conjunto com o hardware? Esses 20 bits vão ser enviados para verificar qual é a entrada na tabela de páginas. A tabela de páginas vai indicar, se o bit de validade for igual a 1, significa que essa página está disponível em memória. E se ela estiver disponível em memória, o hardware e o sistema operacional pegam esse endereço e concatenam com o offset de página que veio do endereço virtual. Com isso, eu tenho um novo endereço montado aqui de 30 bits. E esse endereço que é o endereço que pode ser enviado lá para o barramento, entre processador e memória, para eu fazer o load word ou story word. Essa tabela aqui é uma tabela, cada tabela dessa, ela existe para cada programa que está sendo executado, que a gente chama um conceito de sistemas operacionais, que é um processo. Então, cada programa que está sendo executado, nós temos lá no nosso computador o Word, temos um navegador de internet, calculadora. Cada programa desses, o sistema operacional cria um contexto, é o programa que está em execução, quer dizer, o seu código de texto, o seu código de dados, e juntamente com isso, nós temos um contexto, que são as suas páginas em memória, arquivos abertos, né? E o sistema operacional nomeia isso como processo. Cada processo vai ter uma tabela de páginas, que é armazenada em memória principal, e ela pode ser também paginada, não tem problema nenhum. Essa tabela, à medida que os programas vão sendo executados, existe um registrador lá na arquitetura que ele funciona como um ponteiro. Se eu começo a executar um determinado programa, o sistema operacional coloca nesse registrador o endereço da tabela de páginas daquele programa. O sistema trabalha em tempo compartilhado, então eu tenho a execução lá no meu exemplo da calculadora, o sistema
passa um pouco de processamento, de tempo de processamento para a calculadora, depois para o editor de textos, para o navegador e assim por diante. Depois volta, dando essa impressão que tudo está sendo executado ao mesmo tempo. Estou simplificando, porque a gente sabe que os sistemas atuais também têm vários núcleos, mas vamos imaginar que tem um núcleo de execução apenas, para ficar mais simples. Sempre então, quando está sendo executado, antes de começar a ser executado um programa, o hardware ele precisa ter uma referência de onde está a tabela de páginas do processo. O sistema operacional faz isso. Sempre quando ele troca o contexto lá no meu exemplo, de calculadora para o navegador de internet, ele coloca aqui o endereço da tabela de páginas, o ponteiro para a tabela de páginas daquele determinado programa. Então, com isso, a tradução pode seguir em frente. A tradução vai seguir em frente. Então, percebam que eu tenho lá no meu exemplo a calculadora e o navegador da internet. Os dois acessando o primeiro endereço MIPS lá, que a gente viu nas aulas práticas. 1001.0000. O endereço virtual é os dois. A primeira variável estática para os dois programas. O endereço virtual para os dois é igual. O que vai mudar? Como cada um tem a sua tabela, esse endereço aqui, aquela entrada para cada programa vai ser diferente, vai gerar um endereço físico diferente. Com isso, os programas podem coexistir em memória, cada um vai estar alocado em uma região da memória diferente. Agora, se for igual a 0 esse bit de validade, significa que a página não está presente na memória. Não são todas as páginas de um programa que estão disponíveis em memória o tempo todo. Pode acontecer do sistema operacional não ter carregado essa porção do programa ainda para a memória. Se acontece isso, o sistema operacional não tem escolha, ele tem que interromper aquele programa para dar tempo do hardware e do software trazer essa página para a memória, atualizar a tabela de página e depois ele vai lá e acorda esse processo. Fala, ó, já arrumei a tua tabela de páginas, pode seguir em frente agora, eu já trouxe a sua tabela para a memória. Né? Mas tendo em vista que o sistema não pode parar, pelo alto custo do acesso à memória secundária, esse programa é interrompido. Então esse seria um sistema, um exemplo para o nosso processador MIPS. Né? Se o bit de validade estiver desligado, ocorre uma falta de página. Né? O sistema operacional necessita receber esse controle através do mecanismo de exceção. Então o programa vai acontecer uma exceção no meu programa. O meu programa vai ser tratado a partir desse ponto. Quando o sistema operacional obtém o controle, ele necessita encontrar a página no próximo nível da hierarquia, geralmente o disco magnético ou o drive SSD, e decidir onde colocar a página requisitada. Então o sistema vai ter que decidir. Né? Então, pegando o nosso exemplo, ele poderia decidir quando ocorre uma falha, colocar nessa região de memória aqui, ó, que aqui não tem nada carregado na memória principal, que é a atividade de paginação. O endereço virtual por si só não diz onde está a página, por isso que a gente usa a tabela. E é importante que o sistema operacional crie um espaço dedicado no disco para que isso ocorra. Lá no Windows a gente tem uma área chamada de área de memória virtual. No Linux é a mesma coisa, uma área do disco que ela é formatada, muitas vezes até de forma diferente, com uma organização diferente em relação ao disco que armazena os dados e arquivos do sistema, para otimizar. Então a gente define, vou usar 32 GB como área de swap, 8 GB. Então é essa área que vai ser lá dedicada para armazenar essas páginas que não estão disponíveis em memória. E a tabela de páginas é essa estrutura indexada que vai ajudar a tradução. Aqui um outro exemplo, um exemplo de memória principal mais simples, tem os endereços virtuais. Nesse meu exemplo, nós temos 8 páginas virtuais. Então, a página 0 até a página 7. E eu tenho uma memória física que só cabem 4 páginas. Então, eu tenho apenas 4 frames. Como é feito o mapeamento? Então, a página 0 ela está disponível aqui nesse endereço 0, no frame 0. Então percebam aqui, ó, página 0,
eu vou consultar a tabela de páginas, bit de presença igual a 1, indicando que essa página está disponível em memória. O endereço do disco, onde essa página vai ser mapeada, se for necessário fazer a paginação, e o frame de memória, que são os bits que vão ser concatenados no endereço. Então aqui percebam que eu tenho 8 páginas, então o endereço virtual tem 3 bits. O endereço de página virtual tem 3 bits. Esses 3 bits são mapeados em 2 bits, que eu tenho apenas 4 frames disponíveis em memória. É um exemplo bem simples de um sistema, só para a gente entender bem como funciona essa tabela de página, né? Então aqui esse daqui que vai ser concatenado. Então esse 0, 0 vai ser concatenado com o offset da página. Pegar mais um exemplo. A página 1, percebam que a página 1 não está disponível em memória, então o bit dela é 0, e aqui eu tenho até um don't care, porque não importa esse valor. Se ela não está disponível em memória, esse valor aqui não nos diz nada. A página 2 está no page frame 1, então aqui no page frame 1 a gente tem aqui onde que está na memória, né? Então aqui consultando na tabela de páginas 2, eu vou descobrir que ele está no page frame 01. E vou pegar aqui mais um exemplo, o exemplo 7. A página 7, ela está também presente na memória, o bit de presença é igual a 1, e ela está disponível lá no frame 2 em memória, no 1, 0. Então a tradução entre esse valor aqui de 3 bits, ele vai ser convertido em 10. Então a tradução aqui seria 1, 1 e 1, 111 em binário, sendo traduzido para 10, né? Que seria esse tráfego de informação aqui. Vamos pegar aqui o exemplo. Então eu teria 111 aqui no número de página virtual, sendo traduzido para 10, 010, que é o frame 2 em memória. Então aqui é um exemplo de como seria uma tradução em um sistema hipotético muito simples para a gente entender os bits de presença e o frame de memória. É comum também ter um bit que é o chamado bit de escrita. Quando é feito uma escrita em uma área de memória, esse bit torna-se igual a 1. Significa que o sistema operacional, quando ele encontra uma página em memória na tabela de páginas com o bit de escrita igual a 1, significa que essa página foi atualizada. Então, no momento que, se for necessário voltar essa página para o disco, né, se for necessário utilizar esse frame para uma outra página, o que vai acontecer? Aquela determinada página precisa ser atualizada no disco. Então vamos pegar uma determinada situação. Imagine que nosso programa ele precise acessar essa página 1. Essa página 1 não está mapeada em memória. O que o sistema faz? Ele bloqueia o programa e vai realizar a paginação. O que o sistema operacional faz? Ele vai olhar para a memória principal e vai tentar localizar um local onde ele pode colocar essa página 1. No meu exemplo, todas as páginas todos os frames estão utilizados, a memória está totalmente cheia. O que o sistema operacional faz? Geralmente ele faz o seguinte, ele olha para a memória e vai tentar localizar aquele frame de memória que foi menos usado no passado. Então vamos supor aqui que o frame de memória que foi menos usado no passado recente seja o frame 1. Então esse frame 1, o que deve ocorrer com ele? Aquela página que está mapeada aqui precisa ir para o disco para abrir espaço para a página 1. Então nesse momento aqui, quando eu preciso abrir um espaço em memória e para trazer uma nova página, esse bit de escrita é analisado. Então se ele for igual a 0, eu simplesmente carrego a página 1 para o local dessa página 2 aqui, onde estava a página 2. Agora, se o bit de escrita estiver igual a 1, significa que essa página foi atualizada. Então, antes de trazer a página 1 do disco, eu atualizo a página 2 lá no disco, porque ela foi atualizada em memória. Para isso, o sistema operacional vai usar esse endereço. Nesse endereço, eu tenho a informação daquela página. Então, ele vai escrever essa página nesse endereço, no disk address,
E aí, então, depois eu vou carregar a página 1 nesse espaço que o sistema operacional abriu aqui na memória principal. Então, aqui um exemplo da tradução, né? Seguindo lá a figura anterior, a página 2 é onde ela está mapeada. A página 2 não, desculpe, a página 4, né? A página 4 ela vai estar mapeada nesse frame de memória, no frame 3 de memória. Então, a página 4 mapeada no frame 3 em memória. Por isso que eu tenho esse 11 aqui, concateno, e aqui passa direto. A parte do offset da página passa direto para o endereço físico. Então, como eu falei, como escolher qual página substituir? O sistema mantém uma estrutura que relaciona quais processos, né, quais programas em execução e quais endereços virtuais usam cada página. Se ocorre uma falha, todas as páginas na memória principal estiverem em uso, o sistema operacional precisa escolher uma página para substituir. E geralmente utiliza o algoritmo menos usado recentemente. Então, os sistemas operacionais monitoram as páginas e atualizam um bit de referência ou bit de uso. Então, tem um bit lá que a cada vez que uma página é acessada, o contador é incrementado. Então, ele vai ser ligado ou vai ser incrementado sempre que uma página é acessada. Com isso, ele tem uma estimativa do quanto aquela página foi usada no passado. De tempos em tempos, esse bit vai ser zerado, para que eu tenha sempre uma referência das páginas mais usadas, ou melhor, nesse caso, das páginas menos usadas no passado recente. Qual que é o tamanho da tabela de página? Geralmente é de 4 KB, 8 KB. Né? O que ocorre? Se a gente for calcular aquele sistema simples que a gente viu, a gente vai ter um tamanho de página muito grande. Se eu escrevo lá um determinado programa, Hello World, que tem poucas linhas de código e poucas variáveis, é um programa muito pequeno, tem poucos bytes, mesmo assim em memória ele vai ocupar 4 megabytes. Então é um tamanho muito grande de memória para armazenar toda a tabela de página, porque na prática o que a gente vai precisar se a gente seguir esse modelo? Essa tabela aqui, independente se eu use toda a memória virtual, eu tenho que ter entrada para todas as páginas virtuais. No meu exemplo aqui eu tenho 8 possibilidades, então o tamanho de página tem 8 linhas. Né? Então, à medida que vai aumentando a quantidade de páginas no meu sistema, a quantidade de páginas virtuais, eu vou ter uma tabela cada vez maior se eu utilizar dessa forma. Então, aqui pegando como exemplo, se eu tiver 2 elevado a 32 dividido por 2 elevado a 12, é a quantidade de entradas da tabela de página, porque o endereço virtual é 32 e o tamanho de página é 12. Então, dividindo a quantidade de linhas que eu tenho na tabela. Se cada entrada tiver 4 bytes, por exemplo, eu vou pegar 2 elevado a 20 vezes 4, eu vou ter 4 megas só para aquela tabela. Então, não faz muito sentido ter um tamanho tão grande mesmo para espaço, para programas pequenos. Como que os sistemas atuais trabalham? Então, tem várias formas de resolver esse problema. Né? Geralmente, os sistemas trabalham dessa forma. Eles trabalham com múltiplos níveis de páginas. Então, ao invés de eu ter uma grande tabela de página, aqui no meu exemplo, é um sistema x86 de 32 bits. O que ocorre? O tamanho de página é de 4 kilobytes. Então eu vou usar 12 bits para o endereçamento do deslocamento de página, offset de página. Ao invés de eu ter uma grande tabela com 2 elevado a 20 entradas, eu vou quebrar esse endereço em duas partes, em dois níveis. O primeiro nível ele vai apontar para um diretório de páginas. Então eu tenho um diretório de páginas aqui. E após isso, eu tenho um segundo nível. Um segundo nível que são as tabelas de página. Se, por exemplo, vamos imaginar um programa muito pequeno, como é o caso do Hello World, que ele tem apenas uma página de tamanho, o que vai acontecer? Eu vou ter apenas um diretório de páginas de 2 elevado a 10 linhas, mais
uma tabela de páginas com 2 elevado a 10 linhas. A tabela de páginas, nesse caso, comparando lá que a gente tinha 4 megabytes, então vamos supor que a gente mantém aqui os 4 bytes para cada entrada, né? A gente vai gastar, apenas com essa estrutura, a gente vai gastar 1024 bytes para esse diretório de páginas, vezes 4, 4.096, mais 4.096 aqui. Eu vou ter 8 kilobytes para a tabela de páginas. 8 kilobytes é muito mais atrativo do que os 4 MB de tabela de página. E aí, então, consultando essas duas tabelas, eu vou ter, pegando o deslocamento de bloco, aqui eu posso fazer a tradução para uma página em memória de 4 kilobytes. Vamos supor que o meu programa não é um Hello World, é um programa um pouco maior. Um programa um pouco maior que tenha 2 páginas. O que vai ocorrer? Um programa com 2 páginas, eu vou continuar tendo apenas um diretório de páginas, de 1024 vezes 4 bytes, no meu exemplo. E aí eu vou precisar de 2 tabelas como essa, 2 tabelas de página, uma para cada página do meu programa. E assim por diante. Então, essa tabela de páginas ela vai crescendo conforme o tamanho do programa. Então, eu vou amortizando o tamanho total, né, do meu programa em relação à tabela de páginas. Nessa arquitetura, há um registrador, que eu já comentei com vocês, que é o registrador que referencia o diretório de páginas. Na arquitetura x86, esse registrador é o CR3, é um registrador específico de 32 bits, que aponta, que referencia a tabela de páginas de um processo. Sempre quando o sistema alterna de um programa para o outro, ele atualiza esse CR3 para ter uma referência correta da tabela de páginas para aquele programa em execução. E aqui a gente pode ir aumentando. Um sistema de 64 bits, por exemplo, ele poderia ter mais uma quantidade aqui de 10 bits mais à esquerda para criar um outro diretório de páginas. Aí seria um diretório de páginas de 3 níveis. Aqui a gente tem um diretório de 2 níveis de páginas, né? Então é a forma mais comum que os sistemas atuais trabalham com a memória virtual e para realizar a paginação. Em relação às escritas, a gente sempre vai utilizar o write back, né? E para isso a gente precisa lá do bit de escrita ou bit de modificação. Se essa página foi escrita, eu preciso atualizar ela lá no disco. Aí eu uso aquele endereço lá do disco para atualizar no disco, senão o comportamento do programa é totalmente incorreto. Eu tenho que manter o comportamento correto do programa. Se o sistema operacional decidir substituir uma página, o bit de modificação indica se a página precisa ser escrita no disco antes que seu local de memória possa ser cedido para outra página. Percebam que esse mecanismo de tradução que a gente viu nas figuras é um mecanismo que necessita de consulta em memória principal. Então, toda a tradução necessita passar pela memória principal. Para eu consultar a tabela de páginas, o processador precisa consultar essa tabela de páginas. O que os processadores modernos têm? Eles têm o seguinte, eles têm uma cache para essa tradução. Ao invés de sempre buscar essa tabela de páginas em memória, o processador mantém uma cópia, como se fosse uma cache para a tradução, para ele não precisar ficar realizando a tradução o tempo todo. Imagine um programa que está acessando dentro dessa página de número 4. Ele vai acessar um vetor, uma quantidade de vetores, deslocamento sempre para a mesma página. Ele não precisa realizar essa tradução o tempo todo, fazendo a busca em memória. O que ele pode ter? Ele pode ter feito a tradução, armazenar a tradução de 100 para 11 em uma tabela interna do processador, de forma que as próximas traduções ele não precisa consultar a tabela de páginas daquele processo. Ele vai fazer isso de uma forma muito mais rápida por meio dessa tabela de tradução de endereços.
Então, como a tabela de páginas está armazenada em memória, cada acesso à memória por um programa pode levar no mínimo o dobro do tempo. O acesso para obter o endereço físico e um acesso para obter os dados. Quando uma tradução para a memória é realizada, possivelmente essa tradução será repetida em um futuro próximo, pelo conceito de localidade. Então, se ele está acessando lá um vetor, o próximo endereço do elemento do vetor, vai estar em uma posição à frente, eu tenho uma localidade. Então, eu posso aproveitar essa minha última tradução. Para isso, existe uma TLB, Translation Look Aside Buffer. É um tipo de cache que monitora os mapeamentos de endereço recentemente usados para evitar o acesso à tabela de páginas. Aqui nós temos um exemplo. Esse exemplo está lá no livro do Patterson, que é a tabela de tradução, a cache de tradução desse processador, Intricity FastMath. Como que funciona esse processador? Ele tem páginas de 4 KB, iguais aos exemplos que a gente viu. Então eu tenho um offset de página de 12 bits. Aí eu tenho um número de página virtual de 20 bits. Antes de realizar a tradução, então aqui nós temos essa tabela de páginas, que ela vai estar em memória principal. Antes, o processador consulta a TLB. Vai verificar se já não existe esse endereço virtual mapeado aqui nessa entrada. Se isso se existe, quer dizer, esse endereço já foi traduzido, aproveita-se o número de frame, o número de página física. Esse número de página física vai gerar um novo endereço pela tradução, percebam o offset de página passando diretamente para cá. Esse endereço físico criado, ele vai ser primeiro consultado na tabela cache. Se já estiver na cache, ótimo, então o processador já vai pegar a informação da memória cache e vai trabalhar. Aí, se não, vai ser necessário consultar a memória principal e trazer para a memória cache. Então, é um nível que ele vai funcionar antes da memória cache, fazendo a tradução de uma forma muito mais rápida. É claro que se essa informação não estiver aqui, vai ser necessário consultar a memória principal, a tabela de páginas do processo, para realizar a tradução. Aqui, a TLB, pelo custo que a memória virtual tem em relação à cache, ela é totalmente associativa. Então, a comparação é feita, o hardware vai fazer em paralelo para verificar se há essa informação disponível em uma das linhas dessa tabela. Este foi, então, o suporte em hardware para a memória virtual. É interessante que vocês realizem também a leitura no livro do Harris para fixação dos conceitos, de forma a entender bem como funciona o mecanismo, que é um mecanismo que já faz essa parte de memória virtual, é um mecanismo que faz interface já com a área de sistemas operacionais. Então, esses conceitos são muito importantes dentro da área de engenharia de computação, porque vai dar um embasamento para vocês continuarem os estudos na área de sistemas operacionais e entender melhor como que todo o sistema computacional funciona. Até a próxima.